tarde a todas e todos que estão aqui. Queria agradecer a presença de todos vocês e principalmente agradecer o Espaço Amélie, que está oferecendo esse momento para a gente poder conversar um pouco sobre conjuntura política a partir de um recorte de gênero e racialidade também. E eu queria aqui, meu nome é Denise Mantovani, eu sou jornalista e também doutora em ciência política e venho desenvolvendo, paralelo à minha atividade como jornalista, estudos no campo da ciência política, em gênero, mídia e representação política. E é por isso que esse estudo está aqui, para a gente conversar um pouco sobre ele. Ele foi uma provocação feita por uma organização feminista, CFM, que tem sede em Brasília, e que tem como uma das suas preocupações olhar para a Câmara Federal e para o Senado, em função das questões que têm a ver com os direitos das mulheres e a defesa desses direitos na construção das leis, né? E por isso o parlamento. Então, esse trabalho que a gente fez foi realizado durante o período, pode passar, Estela, por favor. Então, eu fui a responsável, junto com Milena Delonsou, Maíris Barbosa e Mari Mesquita, que eu cito aqui, que são os meus colegas que também participaram comigo desse trabalho. Nós iniciamos ali quando terminou o primeiro turno, dia 8 de outubro, e pode passar, Estela, nós tivemos uma preocupação. A gente queria olhar o posicionamento dos parlamentares eleitos em 2022, então o primeiro turno passou, e a gente foi olhar para eles a partir desses eixos que são temáticas importantes para as agendas de lutas dos direitos das mulheres. Direitos sexuais e reprodutivos, que está relacionado ali com a questão do aborto, contracepção, sexualidade, violência obstétrica, saúde sexual e reprodutiva, violência contra a mulher, propriamente dita, que a gente vai olhar para as questões ligadas à Lei Maria da Penha, feminicídio, violência doméstica, obstétrica, violências como o estupro, né? Concepção de família, para a gente olhar também as questões de hierarquia de gênero, concepções de família que estavam postas nesse período eleitoral, algumas questões que são parte das lutas das mulheres, como a união homoafetiva, a adoção entre casais homoafetivos, lei de alienação parental, que é um tema bem presente atualmente no debate também das mulheres, posicionamento sobre cuidado, religião e posições antigênero, aquelas pessoas que fizeram campanhas, eventualmente poderiam ter feito como fizeram, usando o gênero como objeto de ataque. Né? Então, ideologia de gênero, heteronormatividade compulsória, ou seja, não existe ninguém que não seja hétero, né? Uma disputa que ela está muito presente numa conexão com religião. E nós olhamos de 16 de agosto, que foi o início oficial das candidaturas, até 31 de outubro, quando terminou o período oficial, as redes sociais dos e das 513 parlamentares eleitos. Então a gente foi ver que tipo de fala, que tipo de defesa, que tipo de discurso eles estavam trabalhando. Nós fizemos uma ficha técnica e a partir daqueles eixos a gente fez perguntas comuns, que a gente costuma ouvir no senso comum, que poderia aparecer de alguma maneira por falas, posicionamentos desses parlamentares que foram eleitos nas suas redes sociais. E aí a gente foi então analisar, pode passar, Estela, esse conteúdo para identificar aqueles, temos um número, inclusive, o número 2 é aquele grupo de parlamentares que poderia estar mais próximo da agenda feminista ou poderia ser um parceiro dessa agenda, porque levou para o debate eleitoral temas a favor dos direitos das mulheres. O 1 seria aquele grupo que não entra diretamente na agenda feminista, mas que poderia estar próximo da agenda em função de uma série de posicionamentos que eles vão apresentar. O 0 ou neutro significa que não tratou do assunto. Isso eu faço um destaque importante, porque ele não significa um parceiro em potencial. Pelo contrário, são figuras que não abordaram a questão de gênero, portanto, isso não foi relevante para eles durante a eleição. E aqui nesse grupo, a gente tem vários eleitos, por exemplo, que estão muito relacionados com a agenda do agro, né? Madeireiros que foram eleitos,
outros grupos que não entraram nesse tema de gênero, que está muito vinculado a programas relacionados a emendas parlamentares. Muitos parlamentares do Centrão, por exemplo, que a gente viu, que não entravam em debate nenhum de polêmica, sobretudo com gênero, ignoravam, e estavam na sua agenda basicamente trabalhando com emendas. O que eu fiz para essa cidade? Inclusive é um ponto bem importante assim, de um grupo grande de parlamentares que se reelegeram, e a gente percebe ali um nível de desigualdade, inclusive entre essas representações, porque esses parlamentares, com muito dinheiro, fizeram campanhas exclusivamente mostrando o que fizeram de obras nas cidades onde eles estavam disputando voto. Então, quase um prefeito federal. E aqueles muito distantes, que é o menos um, que seriam aqueles grupos que já têm, então, um cruzamento com a questão religiosa, com a questão do conservadorismo ligado ao tema da família heteronormativa, e aqueles ativistas antigênero, que daí, assim, entra o tema do aborto, entra o tema do combate aos direitos das mulheres, entra a negação, inclusive, da existência de determinadas situações de violência, a culpabilização. Então, esse grupo é o menos 2. Então, pode passar, Estela, por favor. A gente viu, e aí, sim, a nossa primeira percepção, né? Em primeiro lugar, assim, a gente tem um grupo de quem declara vínculo com alguma religião. Para nossa surpresa, a gente imaginava que viria, mas não imaginávamos que viria, assim, 63% dos parlamentares com os quais a gente olhou a página deles na rede social tinham alguma referência à religião, né? Ou porque eles diziam, e aqui do lado a gente faz essa distinção, eles se apresentavam como cristãos ou cristãs, sou cristão, ou Deus vai nos ajudar, e não só isso, mas ele tinha que ter uma sequência de outras postagens em que a questão da religião, seja porque era cristão, e aqui nesse nós temos 28% dos 513, seja porque ele era a católica, que são 46%, e aí ele tem uma distinção, inclusive, de abordagem dos 24% que seriam evangélicos, sobretudo neopentecostais e pentecostais. Eu faço essa distinção porque a gente costuma falar evangélicos, né? Mas tem um grupo que é específico, que é onde eu acho que é o olhar que eu gostaria de fazer, propor a vocês o debate aqui, que está nesse grupo neopentecostal e pentecostal, porque eles têm uma agenda que o antigênero é parte de elementos centrais do debate deles. E uma pessoa, uma deputada eleita, declarou-se de matriz africana. Então a gente declarou-se no sentido de se apresentar na sua rede social de matriz africana. Então esse é um dado inicial. Pode passar, Estela, por favor. E aí, o que isso significa? Né? Aí a gente fez uma outra pergunta, e o número que está ali é porque nós juntamos, agregamos os dados em relação às 34 perguntas. A gente questionou se, de alguma maneira, religião e política não devem se misturar. Então, isso era uma frase que, para nós, poderia definir se as pessoas concordavam ou não. Né? Então, por isso a gente põe ali presumivelmente contrário e presumivelmente favorável, porque a pessoa pode não ter citado a frase diretamente, mas o conjunto das manifestações dela na rede social supunha que ela poderia ser mais próxima de uma posição ou de outra. Então, aqueles que se declararam contrários à ideia de que religião e política não devem se misturar, portanto, para eles é parte, uma coisa está ligada à outra, fazer política vinculando a religião, 17%, contrários, então, a essa lei. Se eu somar essa parte dos contrários com os presumivelmente contrários, que são o verde escuro, né, a gente vai ter ali num cálculo rápido 27% e 31%, em torno disso, e 32%. Então, é um terço que tem um posicionamento voltado para considerar a religião como um fator que define ou não interfere de alguma forma na sua construção de lei. Né? Então, ele vai olhar para isso.
quando vai definir se vota ou não numa lei. Os que são favoráveis à ideia da separação de religião e política, que não podem se misturar, a gente tem 7%, com o verdinho mais claro, 19%, indicando aí outros 26%. Né? Então, e aqui nos 211, 40%, a gente não encontrou nenhuma referência nesse tema de religião e política, porque eles não falam de Deus, eles não falam de gênero, eles estão concentrados naquilo que eu comentei como exemplo, na questão das obras, da emenda, ou eles têm uma outra agenda. Sobretudo, nós vimos muito assim, o agro separando esse assunto dos seus interesses. Então, nesse caso aqui, o agro se junta, por exemplo, com a questão armamentista, né? Mas ele não se junta com a questão religiosa. Né? Isso a gente percebeu. Ele não se junta com a bancada da Bíblia, mais ou menos, que não é só a bancada da Bíblia, porque a gente aqui tem um número que ficou maior do que a bancada da Bíblia, porque são pessoas que não são pastores, pastoras, mas se dizem religiosos. Né? Então, o Estado é laico e as leis não devem estar sob influência das posições religiosas. Então, a gente encontrou 14%, quase 15%, divergindo dessa posição. Por quê? Porque eles estão afirmando que vão se eleger e construir as leis a partir das suas crenças religiosas. Né? Então, 15% no Congresso, a gente que se elegeu, a gente viu esses posicionamentos na rede, somados a favorável, neutro, preferencialmente contrário, o verde escuro. Então, dá quase 28, 29. Essa média de 30, 29, 30% contrários. E aqueles que seriam favoráveis à ideia de que o Estado laico e, portanto, as leis não podem ter influência de posições religiosas, a gente encontrou esses 9% com mais 18%. Então, dali 28%, um pouquinho menos, 27%. Então, a gente percebe nesse dado aqui que tem uma disputa, 30-30, né, em torno disso. Enquanto a gente tem essa maioria aqui que não entrou nesse assunto, não abordou de forma alguma, e a gente, então, não os identifica por esses recortes, né? Entrou no neutro. Por favor, Estela. Né? Aí a gente começa a entrar no tema dos direitos sexuais e reprodutivos, por exemplo. Né? E a gente queria saber se havia algum parlamentar ou alguma parlamentar que entrou nesses assuntos. Né? Então, defender os direitos sexuais e reprodutivos para as mulheres, por exemplo, o direito de escolher livremente aos seus parceiros, direito de informação e acesso a meios contraceptivos, saúde sexual no SUS, enfim. A gente encontrou 8% que, de fato, construiu uma abordagem, mesmo que não permanente, mas em que, quando apareceu, tinha esse posicionamento. Basicamente, mulheres de esquerda, né? Que estavam ali posicionando-se, não todas, mas tinha um grupo dentro desse universo da esquerda que tinha mais intensamente essa disputa colocada. Né? Aí a gente teve os 11%. Tá? 9% é aqueles que não apoiaram de forma alguma, estão vinculados esses 8%, os 41 parlamentares, aí eles estão enquadrados nesse grupo mais ligado ao cara da Bíblia mesmo. Esses 57 parlamentares que são favoráveis são essas candidaturas que eu estou falando mais à esquerda, sobretudo de mulheres. Né? Esse número grande aí de 46% que não toma posição nesse assunto, e nesses 21% do mais escuro, verde mais escuro, que é também os 21% que se somaria àqueles, digamos, 8% lá, que daria de novo uns 30%. Então a gente foi vendo que a gente estava numa disputa dentro do Congresso, os possivelmente favoráveis, junto com aquelas e aqueles parlamentares que defenderam direitos sexuais e reprodutivos, de alguma maneira, mesmo não citando dessa forma, chegaria ali a 13, 23, 24, também 25%. Né? Então, a gente tem aí uma disputa. Um exemplo que eu trago para vocês. Teve um deputado federal que se elegeu ali por Goiás e que ele é médico.
E ele fez, na sua proposição, numa abordagem que ele falou sobre uma emenda que ele levou para a cidade onde ele estava defendendo a construção de um hospital. E o que ele falou? Porque a maioria diz assim, construir o hospital, garantir o hospital. E ele diz assim, o hospital, e temos que construir a garantia de médicos. E quais foram as especialidades que ele fala? Obstetrícia, ele fala não só materno-infantil, e ele fala de atendimento pelo SUS de vasectomia, por exemplo. Né? E foi o único que a gente encontrou, inclusive, fazendo essas abordagens que sugerem, por isso ele entrou daí no presumivelmente favorável, que sugere que ele, em caso de uma abordagem, pode ser uma pessoa aliada numa luta com projetos de lei que garantam os direitos sexuais e reprodutivos. A mesma coisa nos métodos contraceptivos, que daí assim some, né? Praticamente ali, quase 70% não entra no assunto, né? E os que entram, as 40 parlamentares, que são próximos das 57, então você vê que vai mudando um pouco os posicionamentos. Esse aqui é um tema mais ligado, por exemplo, quando a gente viu que aparecia, quando a gente falava da questão da educação sexual, por exemplo, quando a gente ouviu candidatas que se elegeram, que denunciavam a ausência do ensino de educação sexual nas escolas, né? O direito de as mulheres acessarem o SUS e terem acesso a métodos contraceptivos que elas têm desejo, e nesse caso muitas também entram com o tema da gravidez na adolescência, então isso apareceu nesse campo mais progressista, né? E os outros há uma demonização, então a gente não consegue falar, não houve porque tem uma demonização que começa com a palavra aborto, né? Então o aborto interdita o debate que eles produzem porque é a demonização. Pode passar, Estela. Nesse caso aqui, a gente fez uma separação sobre o aborto e a violência sexual, que eu acho que também é um assunto, primeiro, né, 56% não fala do assunto, não entra no tema. Quem entra no tema? 16 candidatas que se elegeram, elas falam falam a favor, 3%, e aí aparece aqui esses 24% contrário, que é onde está localizado realmente esse cruzamento entre candidaturas vinculadas a religiões, sobretudo consideradas, né, identificadas com as evangélicas, católicas também, porque é importante não pensar que é só evangélico, existem católicos também fazendo esse embate contra o aborto. E aí a gente tem uma possível aliança entre os 3% favoráveis e aquele veio de claro mais 4%, 8%, nós chegamos a 10% de uma Câmara que poderia entrar com um debate a favor do aborto, que é um tema relevante, porque ele é uma síntese, digamos assim, do direito das mulheres ao próprio corpo, né? E com isso a gente faria uma outra discussão, que também não aparece, mas entra aqui, que é o tema da violência sexual. Se a gente for olhar o relatório desse ano, do Anuário de Violência, a gente já vê nesse relatório que a maior parte das vítimas de estupro, violência sexual, são meninas até 13 anos. Né? E a gente não entra nessa discussão publicamente porque a condenação do aborto e essa questão do debate pró-vida, pró-família, que é o nome que eles se apresentam aqui, interdita essa discussão. E nesse ano, sobretudo, a gente conseguiu identificar que tem um cordão construído pelo Bolsonaro, que é Deus, Pátria, Família e liberdade, que pega o armamentismo, o direito a ter arma, que unifica. Então, onde a gente encontrou candidatos, deputados federais que faziam a campanha do Bolsonaro, uns mais intensamente, esses 25%, que são esses raízes vinculados à religião pentecostal, sobretudo, mas tinha aqueles outros um pouco mais afastados, mas eles necessariamente entram nessa agenda da família tradicional, que é o que aparece. E aí o que a gente percebe? Nesse caso do estupro, tem uma pequena diferença entre aqueles que concordam com a ideia de que as mulheres
vítimas de um estupro e violência precisam ter atendimento de SUS imediato, né? Então a gente tem aqui uma mudança, né, de presumivelmente favorável vai a 13%, assim como os favoráveis vai ali a 8%, cresce um pouquinho, e os 5% mais os 15%, os 20% que nem isso a gente consegue perceber neles. Então a gente também tem aqui de 13 mais 8, dá uns 11, 12% de pessoas parlamentares eleitos que efetivamente estão vinculados a uma agenda de apoio a essa garantia de assistência, enfim, imediata. Por favor, Estela, pode passar. E aqui, a violência política de gênero, a gente começa a entrar aqui em algumas questões. Por exemplo, 72% nem falaram de violência obstétrica, né? Não quero nem, isso não é um assunto. Os contrários a esse tema diminuem, então a gente tem ali 7 parlamentares, 1%. Os favoráveis crescem a 6%, com os presumivelmente 14%, 74%. Porque a gente começa a perceber que quando tem um tipo de violência que pode afetar as mulheres desse campo conservador e de direita, a gente começa a ver que tem uma possível aliança em algumas agendas. Então, e eu chamaria atenção aqui também de violência política de gênero, em que pese 65% não tratou desse assunto, aquele grupo que tratou, os outros 45%, a gente percebe, olha o crescimento, vai a 12%, dizendo que precisa combater, e aqui a gente encontra deputadas eleitas do campo da direita e da extrema-direita, que é uma categoria que eu acho que a gente tem que incorporar nas nossas discussões, porque elas estão lá, foram eleitas e vão fazer, né, vão estar lá no Congresso. Então, esse grupo, exatamente, esse grupo de combater a violência política de gênero tem parte delas, né, 12%, com aqueles 14% de presumivelmente favorável, a gente teria ali 20 mais umas 30% que poderiam se agregar nessa luta de combater a violência política de gênero. Enquanto isso, 2% a gente encontrou assim que, se falou do assunto, não reconhece, nega, né? Assim como esses 5% que aparecem ali em função de um conjunto de falas aí marcadas pelo machismo, na verdade não é o machismo explícito, mas é a concepção patriarcal de sociedade em que essa divisão e essa hierarquia de gênero está posta até pela postura. Ele é o homem, ele é o macho, ele é a gente olha para a figura e percebe que ele tem uma posição hierarquicamente superior. Então, nesse caso, a gente foi refletindo sobre o tema da violência política de gênero a partir dessas posições. Pode passar, Estela. Aí, assim, a Lei Maria da Penha é uma coisa bem importante aqui, porque em que pese a gente ter no Congresso um movimento fortíssimo de anulação da Lei Maria da Penha, com vários projetos andando dentro das comissões lá para anular uma série de regras que a Lei Maria da Penha coloca, ela aparece com muita força e ela praticamente associa ali favoráveis 25% com potencialmente favorável, quase 50% de quem se elegeu. Por quê? Porque a gente via aqui essa transversalidade da violência contra as mulheres, pegando também mulheres de direita. Tem uma deputada, por exemplo, que ela é uma jornalista de Goiás, influencer, apresenta-se como bolsonarista, de direita, apresenta-se como conservadora, mas o mote dela foi combater a violência doméstica. Né? E aí é por isso que a gente pôs junto ao lado para poder perceber como esse tema é um tema que, de fato, ele transcende só o campo da esquerda. Né? Ele tem aqui uma possível de qual é a diferença dessas mulheres, digamos, de direita com as de esquerda. Essas, quando fazem um discurso contra a violência, elas não fazem a seguinte pergunta: por que isso acontece? Então, elas não discutem a estrutura patriarcal da sociedade, elas não questionam isso, que é o que o campo progressista costuma fazer quando vai olhar para isso, né? E vai denunciar o tema do machismo. E
por isso que a gente volta a ter aqui, embora tenham tido, sobretudo mulheres, até pastoras ou mulheres ligadas às igrejas pentecostais, que falam do machismo. Cresce um pouquinho ali, porque a gente percebeu que ali tinha uma realidade de entender de onde vem, mas, e uma delas, inclusive uma deputada federal eleita, que é uma mulher negra, ela faz essa referência, é a única, inclusive, que faz a referência, sendo de direita, de que ela vai combater o racismo e vai enfrentar o machismo. Né? Então, é um aspecto que eu trago aqui que não foi comum, mas que mostra que a transversalidade dessas realidades de violência. Ela é direita ou é extrema-direita? Ela foi eleita pelo Republicanos. Então, ela é uma parlamentar evangélica do Republicanos, então está no campo da direita, né? Mas ela reconhece o problema do machismo e o problema do racismo, porque ela também, provavelmente, viveu essa experiência das violências cruzadas nela. Né? E aí o tema da família. Né? A família é assim, eu diria para vocês que é um elemento que a gente percebeu ao olhar as apresentações nas redes sociais, que ela organiza esse meio de campo de quem não é nem extrema-direita, mas não é, ou se coloca como conservador, ou se coloca como de direita simplesmente, ou se coloca como cristão. Esse tema-chave aqui, família, eu defendo a família tradicional, não explico o que quer dizer família tradicional, mas a gente sabe, né, o que quer dizer isso. Então, esse grupo de família, a gente acabou percebendo que, tendo essa referência, ele, quando vai falar de que tipo de família, ele se defende uma família plural, não heteronormativa, enfim, homoafetiva e tal, aí a gente percebe essa divisão. 15% é contrário, por quê? Porque eles declaram que eles defendem a família tradicional, são favoráveis, esses 9%, porque há uma referência que nós acolhemos todo tipo de família, nós reconhecemos a diversidade dos núcleos de família. Então, por algum caminho a gente conseguiu identificar esses 10%, os 23% que seriam próximos aos favoráveis, né, e os 23% do verde escuro próximos aos contrários, né, também vão entrar nessa linha de uma família mais tradicional, e assim o verde claro é dos 11%, dando aí uns 20% mais ou menos desse grupo. Pode passar, Estela. Bom, aí aqui também, né, a adoção entre casais, 53% não entra nessa questão, mas a gente percebe, eu posso trazer para vocês assim, pelo que a gente observou, que existem dois blocos assim, que interditam a discussão. Uma é a questão do aborto e a outra é a identidade de gênero. Tá? Que isso interdita no seguinte sentido: não abre-se nenhuma possibilidade de a gente fazer uma discussão em torno da diversidade sexual. Tá? Então, esse ponto, o que aparece? Então, além dos 53 que não falam nada, que não entram nessas questões, que vão estar lá falando de outros assuntos, a gente teve 30 parlamentares que se posicionaram contra. Tá? Contra a ideia de adoção ou contra a ideia de uma identidade de gênero fluida, por exemplo, se posicionaram dizendo que só existe um modelo de família e só existe a relação homem-mulher, heteronormativa. Então, isso apareceu também nesse grupo aí, pode passar nesse ano. Aí é a penúltima, grupos ideológicos. A gente tentou juntar, tá? E cruzar, porque o que a gente estava querendo? Primeiro, eu acho que é importante a gente também ter isso bem presente. Nós não estamos falando aqui de grupos separados. Tá? Isso aqui é que nem um novelo de lã. Tem muita coisa que está cruzada, está interseccionando. Então, por exemplo, o grupo armamentista, que ele se definiu assim, nós definimos ele assim, não só a bancada da bala, por exemplo, CACs se elegeram em torno de 38, mais ou menos. Violentíssima a palavra que eles fazem. Eu vi um deputado federal que se elegeu pelo Pará,
não vou lembrar o nome dele agora, mas ele é um deputado defensor da liberação de armas no Pará. Ele fez campanha com aqueles fuzis desse tamanho, ele e o colega de candidato a deputado estadual, que também se elegeu, como líder do grupo das armas, defendendo-se como o exército bolsonariano. Então, assim, foi uma coisa bem violenta de ver, assim, como esse grupo está eleito, esse grupo está lá, né? E a gente encontrou 59 deputados que, de alguma maneira, não se definiam como bancada da bala, mas que, de alguma maneira, está nesse recorte Deus, pátria, família e liberdade, porque não se trata de liberdade da família porque tem água, né? É isso que eles dizem. E eles se cruzam, de alguma maneira, com os grupos que a gente chamou de religiosos mais conservadores, porque estão ligados a esses grupos neopentecostais e pentecostais pró-vida, né? Então ali vai ter uma agenda antigênero bem demarcada, 110. A pauta dos costumes, que daí vai dialogar, por exemplo, com alguns agros, então família tradicional, e aí tem esse 137. Esse grupo feminista e antirracista, que a gente está chamando assim, eles não são exatamente só os parlamentares, e aqui não só, estou aproveitando a Télia que está aqui, não é só o grupo das deputadas feministas e antirracistas, mas aqueles com os quais a gente imaginou, o 118, que por algum lugar ela se posicionou em favor de uma agenda que pode ser de defesa dos direitos, né, das mulheres LGBTQIA+. E esse último aqui, que a gente chamou assim mais de conservadores, que são aqueles que se dizem cristão, tem uma família, olha a minha família, tradicional, mas eu sou amiguinho, não sei o quê. E, de alguma maneira, ele não foi raivoso, não foi raiz, não foi... Então, assim, abrimos uma possibilidade de um grupo possível, pode passar esse ano, por favor, um grupo de 224 que a gente poderia ter, assim, uma margem de aproximação. Bom, e aí, no final, a gente procurou dar uma nota. O neutro é esse grupo que não entrou em agendas ligadas à questão de gênero, né, nem de igualdade de gênero, nem a questão dos direitos sexuais, enfim, não abordou 33%. A gente tem 12% que seriam aqueles mais próximos da agenda feminista, ou digamos assim, parceiros possíveis, né, que seriam 62 parlamentares, e que se conectam com o nota 2, as 56, que são aqueles 10, 11% ali, então 62 com 52 seria o grupo mais próximo da agenda de gênero, de igualdade de gênero, de defesa dos direitos das mulheres, que junta aí então 100 e poucas parlamentares, e depois o 115, que é o menos 1, que está mais próximo do grupo menos 2. Então vocês vejam, o menos 1 e o menos 2 é a antítese, é o oposto da agenda, né, dos direitos das mulheres. Nós vamos ter aqui quase 43% desses parlamentares, 513 que nós olhamos, que tem um posicionamento... Você daria que ter os dedos lá, foi mais a metade para isso. Então, isso aqui é uma imagem que a gente tentou assim, construir, considerando esses 22 ali, possível de interlocutar, e os 33 que podem estar em disputa. Né? Pronto, Stella, pode passar, aqui pode passar. Eu acho que é um pouco isso que está posto assim, num contexto que nós estamos vivendo hoje, que eu acho que a vitória do Lula, pelo que a gente também vê aqui, né, no parlamento, ela significou uma fundamental questão de sobrevivência do país, da sociedade enquanto sociedade, né? Mas eu acho que o que a gente vê no Congresso indica que tem uma disputa pesadíssima que vai ser travada ali dentro contra o governo. Então eu acho que assim, a gente consegue interromper a destruição e devastação, mas essa luta aqui, esse confronto, esse conflito, talvez saia das ruas ou não, mas no Congresso eu não tenho dúvida de que ele vai estar, e daí a minha opinião pessoal, que eu jogo aqui para a gente fazer uma reflexão, é que eu acho que nós temos um Congresso mais reacionário, porque a gente tem essa extrema-direita que entrou no Congresso, foi eleita e está lá mandatada, né, que está muito vinculada a esses partidos PL, União Brasil e Republicanos, no meu vi, e que tem esse guarda-chuva, onde a questão religiosa
ela amarra um discurso moral que pega a sociedade e o senso comum em relação à ideia de que família falamos, o tema dos direitos sexuais, o tema da identidade de gênero, o tema antirracista, porque uma coisa que a gente não era o recorte que nós vimos aqui, mas eu acho importante registrar aqui, nós identificamos muitos parlamentares brancos se autodeclarando pardos. Era visível ver na foto, porque a gente foi olhar a foto deles no TSE. Então tem aí também não só uma apropriação da agenda feminista, mas da agenda antirracista, de luta contra o racismo, que também está ali expressa nesse movimento. E a gente vê muito pouco, a não ser das candidaturas à esquerda, de mulheres negras, uma repetição que a gente percebeu também em 20, quando viu a eleição para os municípios, que a agenda antirracista e feminista em si, ela está muito vinculada a uma trajetória de lutas que vem crescendo dentro do campo progressista e de esquerda. Não é generalizado, infelizmente. A gente teve homens de esquerda muito desconhecidos que passaram ao largo dessa nossa agenda, mas assim, eu acho que merece um registro assim, que vem consolidando uma agenda de disputa e que essa extrema-direita sabe que é com esse grupo que essa extrema-direita confronta. Então eu acho que é um pouco isso que eu queria provocar vocês, e daí a gente abre o debate, a conversa.